vemos na Trindade toda a referência, todo o modelo, toda a comunidade da família. Faz sentido? Família de Deus. Nós somos criados em Deus para experimentarmos isso. O mundo tem uma grande crise, porque nós tentamos viver famílias sem Deus. E famílias sem Deus são famílias que não vão expressar a Trindade na Terra. A maior missão do Rodrigo e da Erlaine não é apenas fazer com que o Raul cresça bem, apesar que ele já é bem rápido, né? Ele é bem acelerado, um menino... Cada semana manda assim, essa semana, sei lá, eu acho que foi essa semana, a Erlaine falou assim, ai, ele repetiu ai, eu, rapaz, calma, 4 meses. Você tá muito acelerado. Apesar do Raul ser uma criança maravilhosa, que vai crescer muito rápido, o papel do Rodrigo e da Erlaine não é apenas ensinar o Raul a falar, ensinar o Raul a andar, dar de comer, vestir ele bem, ensinar ele a ser uma boa pessoa. O papel do Rodrigo e da Erlaine é representar quem Deus é para o Raul. Para que o Raul possa crescer e saber quem Jesus é. Ele aprender a ser como Jesus. Quem está entendendo? A ideia da Trindade, ou melhor dizendo, as pessoas da Trindade, elas nos revelam quem nós nascemos para ser. O que nós somos. E o que nós fazemos quando nós celebramos esses dias, por exemplo, é lembrarmos a cada um de nós o que são as nossas famílias. Eu não vou nem perguntar aqui, mas quem é que já passou por algum divórcio, por alguma tribulação, divisões, quebradeira de família, briga? Eu não vou nem fazer essa pergunta, levanta a mão não, para você não se expor, aleluia. Não precisa se expor, tá tudo certo. Eu posso dizer uma coisa para você, que essas coisas aconteceram porque nós esquecemos a origem das famílias em Deus. As famílias que foram estabelecidas onde? Nos céus e na terra. Famílias foram geradas para viverem nessa realidade da Trindade, porque são uma representação, uma sombra terrena daquilo que existe nos céus. Essas famílias seriam mais felizes se nós aprendêssemos com o Pai o que é amar os nossos filhos, se nós aprendêssemos com os filhos o que é amar os nossos pais, se nós aprendêssemos com o Espírito Santo o que é amar o Pai e o Filho. Faz sentido, gente? Amém? Posso ler mais um texto? Eu estou aqui adiantando a minha pregação porque hoje é um dia de festa. Faz sentido a gente dar uma encurtada, mas não menos importante, eu quero que você olhe comigo, por favor. O verso de número 18, Efésios 3, 18. Efésios 3, verso 18. O que diz aí o texto, gente? Vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender o que é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Conhecer o que é a largura, a altura e a profundidade do amor de Deus por nós. Deus nos ama. Só que eu quero sugerir uma coisa para você, que é o seguinte. Nós somente conseguimos compreender todas essas dimensões do amor de Deus se nós entendermos quem Deus é em nossas vidas. E para entendermos quem Deus é em nossas vidas, precisamos conhecer a Trindade. Lembra o que eu estou falando? Nós nascemos da Trindade. Deixa eu explicar aqui de uma maneira bem didática e prática para a gente poder passar por algumas coisas mais importantes. Tudo que você conhece sobre Deus Pai, toda a altura, toda a largura, toda a profundidade, tudo que você conhece sobre Deus Pai, você aprendeu com seu pai natural. Qual o nome? Pastor Leomar, qual o nome do seu pai? Meu Deus. Eu podia ter perguntado o que foi. Alcebiades. Alcebiades. Independente se ele foi um bom pai ou mau pai, não importa. Quando o Leomar foi conhecer a Deus Pai, a lembrança daquilo que ele tinha de pai foi o que ele aprendeu com quem? Com se o Alcebiades proveu, se o Alcebiades protegeu, se o Alcebiades trouxe identidade, ele agora vai olhar para Deus Pai e vai saber que Deus Pai é aquele que provê, que traz identidade e que traz o quê? Proteção. Porque ele aprendeu isso com o
Agora imagine só, se você não recebeu isso do seu pai, quando você vai olhar para Deus, Deus ele não é mais alguém que te ama apenas. Se você aprendeu, por exemplo, com seu pai, que uma reflexão aí para todo mundo, ficar calmo, não é para você se condenar, amém? Aleluia. Tem um negócio que a gente fala aqui que é, nem eu te condeno, cadê a pulseira? Aqui, ó. Nem eu te condeno. Mas se você aprendeu com seu pai, você pode ter aprendido com ele o seguinte: olha, filho, você é bom para mim quando você faz as coisas certas. Então você aprendeu que seu pai se move por interesses, que seu pai se move de uma maneira baseada no seu desempenho. Quando você for chegar para Deus, você vai achar que Deus Pai é aquele que se move por interesses. Só que Deus Pai não é assim. Quem está conseguindo entender? Se você aprendeu com seu pai natural, que quando você falha, você tem que apanhar. Gente, eu apanhei, viu? Tá tudo bem. Tudo certo. Não quero nem entrar nisso. Mas se você aprendeu com seu pai que a melhor solução para o erro é o castigo e a punição, você vai chegar para Deus e você vai achar que Deus é aquele que vai te castigar e que vai te punir. Só que a Bíblia diz que ele não é esse pai. Ele é um pai que, quando as pessoas falham, ele levanta o caído. Ele não pisa no caído. Quem está conseguindo entender? Esse é o caráter de Deus Pai. Então, tudo que nós aprendemos com os nossos pais naturais reflete no nosso relacionamento com Deus. Então, muitas das dificuldades que nós temos na vida, no relacionamento que nós temos com Deus, estão baseadas nas experiências, às vezes, não tão boas que nós tivemos com os nossos pais. Quem aqui já ouviu falar do Espírito Santo? Boas pessoas têm dificuldade com o Espírito Santo. Já tiveram dificuldade com a mãe. E aí, quando a gente vai falar sobre o Espírito Santo, olha, o Espírito Santo ele vai te ajudar. Ele vai te confortar. O Espírito Santo ele é o consolador. Você vai lá dentro da sua cabecinha, você vai lá dentro e fala assim: quem é que consola mesmo? Ah, minha mãe. Mas minha mãe... Nem eu te condeno. Fala assim, nem eu te condeno. A minha mãe, rapaz, quando eu chorava, ela falava assim: engole o choro! Aí o Espírito Santo vai te consolar. Você já acha que o Espírito Santo vai fazer o que contigo? Engole o choro! Ele não faz isso. Quem concorda comigo? Ele vai ser aquele que vai te abraçar. Mas a maneira como você foi educado, a maneira como você aprendeu, vai refletir no seu relacionamento com Deus. Tem muita gente com dificuldade com o Espírito Santo. Dificuldade com Deus Pai. E nós tivemos dificuldade em receber isso da família. Então, o que nós precisamos, e graças a Deus estamos todos reunidos aqui, e essa palavra não é de condenação, não é para você olhar assim: nossa, mãe, pai, você fez isso. Não faz isso não, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. A palavra aqui hoje é para que a gente olhe e daqui para frente, para que as gerações do Raul experimentem relações de família que sejam baseadas na Trindade e não nas nossas experiências do passado. Faz sentido? Eles experimentem coisas que nós talvez não tenhamos experimentado na plenitude. Eu lembro, minha mãe deve estar assistindo, mas eu lembro da minha mãe, ela me pediu um perdão por algumas coisas. E eu pensei assim: mãe, não precisa do seu perdão, tá tudo bem. Tá ótimo, tá ótimo. E ela falou assim: olha, isso assim. Isso tem muitos anos. E ela falando, e eu recebi aquilo, e eu entendi que aquilo estava apurando algumas coisas. Para que os meus filhos, no dia que eu vou casar, amém. Acho que eu vou chamar o Rodrigo e para fazer o meu casamento. Só de brincadeira. Vou fazer casamento. Só de brincadeira, assim, ó. Agora é a minha vez. Mas para que quando eu casasse, quando eu tiver meu casamento, as próximas gerações não passem pelas coisas que nós tivemos que passar. Porque houve uma restauração de algo que é eterno. Faz sentido? Perdão é uma maneira que nós temos de encerrar esses ciclos que foram passados para nós. De colocarmos, olha, um ponto final e olharmos para a origem de todas as coisas. As famílias do céu e
da terra, onde Deus estabeleceu. Ele é a origem das famílias. Ele é a origem. Da minha família, não está se for fechar todas as linhagens para chegar a uma pessoa. É Deus. Adão é chamado como filho de Deus, ele primeiro, ele caiu, ele está acontecendo uma coisa, mas não a origem, o que nós estamos fazendo é retornar a essa origem como filho de Deus. Faz sentido? Tá. Eu falei aqui sobre Deus Pai, eu falei aqui sobre o Espírito Santo, e eu falei sobre... Não falei sobre Jesus, certo? Sobre o Deus Filho. Porque geralmente a gente não tem problema com Deus Filho. Deus Filho são os nossos irmãos, os nossos amigos. Geralmente a gente tem muita facilidade com as pessoas. Todo mundo aqui gosta de Jesus. Você pergunta assim, gente, alguém aqui não gosta de Jesus? Mas todo mundo fala assim, não! Jesus é maravilhoso! Jesus é meu amigo, meu companheiro, sempre está comigo, morreu por mim. Quem concorda comigo aqui? Todo mundo que confia em Jesus, rapaz. Jesus é muito fácil. Ele é bom, ele está junto, ele está ali. E são as pessoas que na nossa vida oferecem comunicação, diálogo, comunhão, pessoas que estão conosco. E isso também é uma expressão da Trindade na Terra. Faz sentido? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não tem uma clareza sobre quem Deus Pai é, se você não sabe quem é o Espírito Santo, provavelmente você também não vai expressar uma vida em Jesus. Você vai acabar se envolvendo com as pessoas erradas. E ao invés das suas amizades expressarem o caráter de Jesus, ao invés dos seus relacionamentos expressarem o caráter de Jesus, eles vão acabar expressando uma outra coisa. Quem está conseguindo entender? O que acontece quando o filho ele nasce numa família em que os pais perderam a orientação de Deus? Os filhos se perdem, eles se tornam órfãos. Eles se tornam quebrados, gente. A coisa vai se perdendo e de repente as amizades vão sendo trocadas, os filhos encontram amigos não tão bons. Quem já passou por isso? Não quero te expor. Mas eu trabalhei num orfanato e num abrigo. E a história era repetida várias vezes. Muitas vezes era a mesma história, A criança saía da família, porque a família estava perdida, os pais se perderam, e tantos casos, tantas coisas difíceis acontecendo. Então, depois que aquilo tudo aconteceu, a criança ia parar, o juiz tirava a criança da família, a criança ia parar no abrigo, e lá ela encontrava outras crianças que tinham passado pela mesma coisa, e a coisa ia complicando, enfim. E a história se repetia várias vezes, e eu tinha que estar lá ministrando aquelas crianças, conversando com aquelas crianças. Ah, ótimo. Tá bom. Trocou? Ok. Eu tinha que estar lá ministrando com aquelas crianças, falando com elas. Vou deixar aqui, ó. Falando com elas, ministrando, ajudando. Mas sempre se repetiam as mesmas coisas. Sempre acontecia o mesmo problema. E você pode pensar o seguinte, pastor, por que Deus não interfere? Por que Deus não salva os bebês? Por que Deus não salva as crianças? Por que Deus não salva... Eu tinha que ouvir tantas perguntas pesadas, gente, tantas coisas complicadas, assim... eu não quero aqui falar sobre coisas pesadas domingo de manhã, mas eram perguntas assim... Os menininhos vinham para mim assim, perguntavam... Tio, por que aconteceu isso comigo? Por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu que minha mãe fizesse isso? Por que Deus permitiu que acontecesse isso comigo? Eu acho que todo mundo aqui concorda que as crianças precisam ser protegidas, sim ou não? Todos nós concordamos com isso. Todos nós afirmamos categoricamente. E eu creio que todo mundo aqui seria disposto a se levantar e contra qualquer coisa que se relevantasse contra o Raul e a Mariana. Maria. E Maria, tudo bem? Qualquer coisa que se levantasse contra eles, a gente se levantaria e falasse assim, não vai chegar até eles. E nós concordamos que Deus é aquele também que deseja que nossos filhos, que todas as crianças
Não importa de onde sejam protegidas. Agora você pode admitir comigo que acontece muita bagunça e muita ferida, muitas coisas que vêm contra as crianças, sim ou não? Essa é a pergunta, pastor, onde estava Deus? A resposta é um pouco desconfortável, mas é uma boa resposta. A verdade é que Deus tem um caminho para proteger as crianças. Deus tem uma maneira. Como Deus defende a criança do abusador? Como Deus defende a criança da pobreza? Como Deus defende as crianças de todos os males do mundo? Deus tem um caminho. Fala comigo assim: Deus estabeleceu famílias. Pronto. Deus criou o Adão e a Eva. Falou assim: olha, vocês guardem, vocês protejam, vocês estabeleçam. Eu sei que isso é uma resposta, às vezes, desconfortável. Mas, assim, a proteção dos filhos pertence aos pais. E se algo acontece com os filhos, de quem é a responsabilidade, gente? 2? Glória a Deus por isso. Era para você estar empolgado com isso. Na eternidade, no último dia, no dia da prestação de contas, você não vai poder falar assim para Deus assim: Deus, você permitiu que o meu filho, você deixou que o meu filho acontecesse tal coisa com ele. A proteção, a responsabilidade foi dada a cada um de nós, como pais e mães. Fomos colocados na terra e se você recebe a bênção maravilhosa que é ter filhos, você é o responsável. Você é a proteção dos seus filhos. Você é aquele que deve levar, conduzir os pais. Em determinado momento, os filhos eles se tornam responsáveis por si mesmos, mas até lá, você é o responsável. O que está acontecendo ou o que não está acontecendo na vida dos nossos filhos, e eu já digo assim profeticamente dos meus, é da nossa responsabilidade, da minha responsabilidade. Quem está conseguindo entender? Eu sei que é uma resposta dura, mas é muito importante que cada um de nós saiba o nosso papel nisso. Somos nós que defendemos, somos nós que nos posicionamos em fé. Somos nós que vamos ter de agir em fé para estabelecer a vontade de Deus na terra. Não espere que Deus venha resolver o problema. Posso ler o último texto dessa manhã? Posso. Abra, por favor, em Salmos. Salmos. Salmos 82. É Deus quem preside o que é a Assembleia Divina. Tem uma palavra aqui que assusta algumas pessoas, mas não deveria ser um susto. No meio dos deuses, ele é o juiz. Aí, olha só a cena. Deus se ajuntou numa assembleia. Imagine que todos nós estamos assentados, Deus está presidindo uma reunião. Pauta da reunião, os problemas do mundo. Por que os filhos estão sendo atacados? Por que está acontecendo tanta coisa ruim no mundo? Deus sentou e começou a presidir a assembleia. Versículo 2. Primeira fala de Deus na reunião. O que está escrito, gente? Até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Versículo 3. Garanta justiça para os... Quem tem que garantir justiça para os fracos? Quem garante justiça para os fracos? Fala comigo. Nós. É interessante porque a gente às vezes está orando, pedindo para Deus, Deus, faz justiça pelos fracos. Cuida, Pai, da criança na África. Vai lá, Deus. Vem cá, Deus. Faz isso, Deus. Faz aquilo outro, Deus. Aí Deus fez uma reunião, falou assim, gente, deixa eu fazer aqui umas atribuições de responsabilidades. Vocês que têm que fazer isso. Até quando vocês vão fazer isso? Até quando vocês vão absolver os culpados?
Até quando vocês não vão garantir a proteção dos fracos? Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Quem tem que garantir os direitos dos necessitados e dos oprimidos somos nós, não é Deus. Amém. Glória a Deus. E eu não estou aqui falando sobre ideologias, ok? Pelo amor de Deus. Não tem nada a ver com ideologia política. Eu não estou falando sobre isso. Estou falando sobre a reforma moral. Sobre andar em fé, para que entendamos que é a nossa responsabilidade, não de Deus. Glória a Deus. Vocês estão aí. Versículo 4. Quem tem que lidar com os pobres e com os fracos? Fala comigo, somos nós. Livrem os fracos e os pobres. Libertem-nos das mãos dos ímpios. Versículo 5. Eles ainda não sabem nada, nada entendem. Vagueiam pelas trevas. Todos os fundamentos da terra estão abalados. Eu disse, o Senhor disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Mas vocês morrerão como aqueles simples homens, cairão como qualquer outro governante. Levanta-te, ó Deus. E assim termina. Ops, tá tudo bem. Versículo 8. Levante-se, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Tudo bem. De quem é a responsabilidade por essas coisas? Quem está conseguindo entender o que eu estou falando aqui? Amém? Nós cuidamos dessas coisas. Quando nós estabelecemos na terra aquilo que Deus decidiu nos céus, nós somos os responsáveis por essas coisas. Jesus fez a seguinte oração: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no... Quem faz a vontade de Deus na terra? Não é automático. Assim como o Raul não cresce automaticamente. Pastor, se a gente deixar o Raul solto assim no mundo, assim, ó, ele vai dando o jeito dele, ele vai... Mas cumprir a vontade de Deus envolve algo a ser realizado. Quem está conseguindo entender? Amém? Feche seus olhos. Eu falei sobre algumas coisas aqui que talvez tenham fugido da tua responsabilidade, coisas que você talvez tenha falhado, ou você tenha percebido falhas. Eu não estou aqui para procurar culpa. A culpa é do inferno, mas a responsabilidade é nossa. A responsabilidade sempre é nossa. Não é sobre culpa e nem sobre condenação. Não é sobre culpa e nem sobre condenação. É sobre responsabilidade. Que bom que estamos celebrando a responsabilidade da Erlane e do Rodrigo em relação ao Raul e dos padrinhos. Que bom por estarmos celebrando a responsabilidade deles. Mas hoje eu quero que você ore e pergunte ao Pai qual é a sua responsabilidade. Eu vou orar, nós vamos orar juntos. E eu quero que você pergunte a Deus sobre a sua responsabilidade em relação aos seus filhos. Nós não fomos colocados no mundo apenas para vivermos, mas para expressar uma realidade celestial. Pai, nós hoje oramos e pedimos pela Tua revelação, que conheçamos a nossa responsabilidade. Por meio do Teu Espírito, nós entendamos quem nós somos e o que podemos. Que reconheçamos a nossa identidade como Teus filhos, que fomos colocados aqui na terra para cumprirmos o Teu propósito eterno. Que aprendamos a expressar família por meio da Trindade. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém, gente. Amém. Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Segura aqui para mim. Isso. Grato.
Esse tá certo. Então, eu vou ter que fazer tudo com uma mão só, vai dar tudo certo. Ok. Vamos lá, gente. Oi? Eu nunca preciso. Não, eu preciso da mesa. Muito obrigado. Eu preciso da Aline aqui também. Me ajuda aqui, Aline. Pronto. Deixa eu chamar aqui o Rodrigo e a Erlaine. E o Raul também, claro. Raul é o melhor filho crente de todos os tempos. Ele dorme assim, que é uma beleza. Vem cá, gente. Quem entendeu sobre a responsabilidade? Eu quero te encorajar a todos vocês que estendem as mãos para cá. Eles têm uma responsabilidade, certo? Está dando tudo certo. Eu quero que vocês orem por eles. Feche seus olhos, vamos orar por eles. Para que vocês cumpram bem a responsabilidade em relação ao Raul. Faça a oração que você entender melhor. Aquilo que você espera que o Raul receba por meio da vida deles. O que o Raul precisa receber? Tudo que o Raul precisa, tudo que o Raul vai experimentar na vida dele, durante muitos anos vai passar por esses dois. O relacionamento com Deus que o Raul terá está passando por eles. O Raul será como Jesus. O Rodrigo será como Deus Pai. E a Erlaine como Espírito Santo, ensinando, demonstrando na prática quem Deus é. Amém? Pai, nós declaramos que eles já são abençoados. Assim como o apóstolo Paulo orou, nós oramos também para que eles conheçam toda a altura, largura e profundidade do teu amor. Que o Raul conheça isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Deixa eu chamar aqui a Camila e o Helder. Cadê o Helder? Vem cá. Obrigado. Aqui na igreja nós temos padrinhos e madrinhas. Que são nada mais pessoas comprometidas em cumprir, em ajudá-los a cumprir a responsabilidade que eles têm. Amém? Eu também sou padrinho do Raul, então assim, olha só. Sempre muito bom. Não é, Raul? Vai, sou eu que depois, mais tarde. Esse aqui é o primeiro momento, nós consagramos os bebês. Mas vai que mais tarde, depois sou eu de novo. Amém? E a Camila também ela vai casar, então assim, já vem já com o pacote já dobrado. Calma, Raul, que eu também vou te arranjar uma outra madrinha, tá? Tá tudo certo. Vou te arranjar uma madrinha, em breve. Amém? Então, a nossa responsabilidade é, como família, encorajar. Existem dois comprometimentos que a gente faz. O primeiro comprometimento é do Rodrigo e da Erlaine. E se comprometer a ensinar o Raul de acordo com as Escrituras, de acordo com a fé em Jesus Cristo. Se comprometem? Amém. O segundo comprometimento é meu, da Camila, do Helder e da minha esposa. Vem. Venha. Bora comigo, Raul. De apoiar o Rodrigo e a Erlaine em ensinar o Raul as Escrituras. De apoiar o Raul a encontrar Jesus ao longo da jornada dele. Amém? Nos comprometemos? Amém? Certo. Preciso que alguém me ajude aqui. Segura aqui para mim, por favor, Rodrigo. Pode ser. Obrigado. O Helder é maior. Deixa eu pegar ele aqui. Tio Cláudio.
Ah, o meu também está aberto? Ok. Ótimo. Nós vamos ungir o Raul com óleo, declarar que ele é consagrado ao Senhor Jesus. Todos os dias da vida dele. Em muito tempo ele vai tomar boas decisões. Eu quero que você estenda a sua mão para cá. Me ajuda a declarar. Olha comigo assim, Senhor Jesus. O Senhor é o Senhor das nossas vidas. E nós, hoje, concordamos em fé que o Raul é consagrado ao Senhor. Amém? Declaramos você em nome de Jesus. Consagrado ao Senhor Jesus. Irmão, chegará sobre a sua vida. Você é abençoado em tudo que você faz. Crescerá em saúde, bênção e prosperidade. Terá sabedoria, assim como Jesus cresceu em graça e entendimento. Você cresce em graça e entendimento. Será mais forte, mais sábio, andará em caminhos que outras pessoas não conseguiram andar. Em nome de Jesus. As nações te aguardam, Raul, em nome de Jesus. Amém? Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Seja abençoado, Raul. Amém. Até a música do Raul, né? Que menino privilegiado. Seja abençoado. Amém, gente? Ah, foto. Ah, tá. Ah, tá. Esses são dois mesmo, tá tudo certo. Amém. Alô, tia Aline. Amém, amém. Vamos tirar pro final, precisa muita gente. Ah, que bom. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando o Raul crescer, ele vai ganhar uma Bíblia de presente. Ele não sabe ainda. Você já sabe, né, Raul? Você é muito acelerado. Tem uma cara de quem altas habilidades, superdotação. Capaz de fazer... Vai fazer doutorado com o tio Helder. Amém. Amém. Ele vai ganhar uma Bíblia de presente. E aí ele vai saber desse dia. Vai conhecer o que aconteceu nesse dia. Ele foi consagrado a Jesus. Eu quero encorajar que vocês deixem uma mensagem para ele. Sabe, muitas coisas que nós enfrentamos como desafios, para ele vai ser só legado. Ele não precisa passar pelos mesmos problemas. Ele vai experimentar coisas que nós levamos muito tempo para experimentar, ele vai receber logo de cara. Eu quero te encorajar você a deixar uma mensagem para ele. Talvez um versículo que tenha marcado você, algo que tenha lembrado ao longo da sua jornada, que fez você despertar para Deus. Escreve aqui. Deixa essa mensagem para ele. Para que daqui no futuro ele vai olhar, vai ler, ele vai saber essas coisas. Eu já tenho até a mensagem, Raul. Lá no futuro você vai olhar assim, tio Cláudio, deixa isso aqui para mim. Amém? Vai estar ali na recepção, certo? Vai estar na recepção, você vai colocar... Não escreva demais, porque é um espacinho bem curtinho. Amém? E todo mundo que é família, os amigos, a gente vai ter um espaço aqui para tirar fotos. Nosso espaço ainda é limitado, para a gente poder tirar fotos, então iremos juntos. Antes de encerrar, eu quero que você feche seus olhos. E nós pedimos ao Pai, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor. E nós te pedimos por meio do Teu Espírito, ensina-nos nessa manhã a vivermos a expressão da Tua família eterna.
Ensina-nos a viver em plena comunhão contigo. Ensina-nos a cuidar das nossas famílias e daqueles que estão ao nosso redor por meio da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Cumprimente aí 200 pessoas. Graça e paz. Sejam abençoados. Deixa eu pegar um escorrer. Pode abrir?